E aí, pessoal, o tema da nossa aula de hoje são os polígonos regulares. Iremos falar do triângulo equilátero. O objetivo é identificar, nomear e caracterizar polígonos regulares e seus elementos. Determinar a área e o perímetro de um polígono regular. Na última aula que tive aqui com vocês, nós falamos do quadrado. Nessa aula, nós trabalhamos a área dele, o perímetro do quadrado. Também falamos da área do círculo inscrito, circunscrito, o comprimento da circunferência, inscrita, circunscrita. Enfim, fizemos um apanho geral do quadrado e as circunferências e círculos circunscritos e inscritos. Hoje iremos falar desse outro polígono importante, polígono notável, que é o triângulo equilátero. Ele possui 3 lados de mesma medida, ok? E para a gente começar, primeiro iremos trabalhar com a sua altura e depois a gente trabalha com a formulinha da área. Então, olha só aqui, ó. Se eu desenhar uma das alturas, vamos supor, vou desenhar essa aqui com relação a essa base horizontal. Vou desenhar essa altura aqui, ó. Como ele tem 3 lados de mesma medida, se eu chamar esse aqui de L, esse lado aqui, ó, de L e esse aqui de L, na matemática, quando você desenha a altura do triângulo equilátero, você divide essa base em 2 lados de mesma medida, em 2 pedacinhos de mesma medida. Ou seja, se aqui vale 10, esse pedacinho aqui fica valendo o quê? Fica valendo 5. Então, se isso aqui tudo é L, nós temos aqui agora esse pedacinho aqui, ó, forma 90 graus, né? Toda a altura, ela parte de um vértice e vai ao lado que se opõe, formando 90 graus. Então, esse pedacinho, eu vou chamar ele de L sobre 2, ok? Esse pedacinho é L sobre 2. O desenho que eu fiz é o da altura, e na matemática é representado por H. Aqui eu vou escurecer aqui com vermelho e aqui também. Tanto faz, ou eu pego esse triângulo agora para representar essa altura, né? Trabalhar com a fórmula de Pitágoras e achar a altura, ou eu pego esse outro triângulo aqui, ó, que aqui também é 90 graus. Se aqui é 90, aqui também, óbvio, aqui também é 90. Então, eu vou pegar essa partezinha aqui, ok? E fazer um esboço dessa parte aqui. Pronto. Então, veja só. Se aqui é H, esse pedaço aqui é L e aqui é L sobre 2. Então, a partir dessa ideia aqui, ó, eu vou achar uma formulinha para a altura em função dos lados. Então, nós teremos o seguinte agora. Utilizando o teorema de Pitágoras, eu tenho H ao quadrado mais L sobre 2, coloca parêntese, ao quadrado, é igual ao lado que se opõe a 90 graus, que é a hipotenusa, a L ao quadrado. Olha aí. Aqui eu tenho H ao quadrado mais, ó, L ao quadrado, vai ficar L ao quadrado. O 2 ao quadrado fica 4, e aqui L ao quadrado. Agora eu vou isolar o H e então achar a formulinha da altura em função dos lados. Vai ficar da seguinte maneira. Eu tenho H ao quadrado igual a L ao quadrado. Esse mais L ao quadrado sobre 4, já que eu elevei tanto o numerador e o denominador ao quadrado, passa para lá negativo. Vai ficar menos L ao quadrado sobre 4. Ok, aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Aqui é como se tivesse 1. Se eu quiser tirar só do segundo membro, tudo bem. Eu vou tirar de tudo para facilitar aqui o cálculo. O mínimo múltiplo comum de 4 e 1 é o 4. Sempre um número com 1, sempre será esse número diferente do 1. Então, 4 e 1, o MMC é 4. Aqui eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, vai ficar assim, ó. 4 dividido por 1 é 4, vezes H dá 4H ao quadrado. 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes L ao quadrado fica menos 1L ao quadrado. Como eu tenho 4 aqui, antes e depois da igualdade, eu posso cortar. Eu vou continuar esse cálculo bem aqui, ó. Então, nós temos 4H ao quadrado, que é igual 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, vai ficar o quê? Aqui é como se tivesse 1, né? 4 menos 1, 3L ao quadrado. Esse H ao quadrado fica aqui, o carinha que está multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho 3L ao quadrado sobre 4. Eu vou continuar essa conta bem aqui, ó. Então, eu vou passar esse 2 aqui como raiz, né? Ele é potenciação, expoente 2, está elevado ao quadrado, passar para lá como raiz. Então, vai ficar H igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Bom, quem tem raiz aqui exata, o 4, o L ao quadrado também eu posso dividir aqui com o índice 2, ó, já que eu tenho uma raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó,
esse L ao quadrado aqui, o 2 aqui divide aqui, né, com o índice 2. Então, eu tenho o L aqui, vem aqui, fica de fora. O 3 fica na raiz e a raiz quadrada do 4, todo mundo sabe que é 2. Então, essa é a formulinha da altura em função dos lados. Ó. A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Agora, pessoal, eu vou falar da área, da fórmula da área. Para a fórmula da área, nós temos o quê? Para todo triângulo é base vezes altura. Nós já sabemos que a fórmula da área é base vezes altura dividido por 2. Tranquilo. A nossa base desse triângulo, a nossa base é quem? É o L. Então, aqui vai ficar L vezes a altura, que é, acabamos de achar aqui, ó, que é L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2 aqui, ó, da formulinha. Então, aqui vai ficar a área igual. L vezes L dá L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por esse 2 aqui, ó. Esse 2, pessoal, ele é como se tivesse quem aqui? 1. Então, eu vou multiplicar agora. Eu vou fazer aquela multiplicação, ó, de fora com de fora e de dentro com de dentro. L ao quadrado, raiz de 3 vezes 1, vai ficar L ao quadrado, raiz de 3. E agora eu tenho 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, a gente para por aqui. Essa é a fórmula da área para o triângulo equilátero, ok? Se o triângulo for um triângulo de 3 lados de mesma medida, você pode utilizar essa fórmula, né? Claro, se você tem a base e tem a altura, pode multiplicar a base vezes a altura dividido por 2, tranquilo. Se não, você pode utilizar L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E não esqueça, para a altura nós temos L raiz de 3 sobre 2. Beleza. Agora, como aconteceu na aula anterior de polígonos regulares, onde eu falei do quadrado, a fórmula tanto da área do círculo inscrito e do circunscrito de fora é a mesma coisa, continua, né? O inscrito a área é πrzinho ao quadrado, de fora é πrzão ao quadrado, isso não vai mudar, ok? Eu nem vou resolver aqui agora achar essas fórmulas novamente, né? Para o vídeo não ficar longo. Para o comprimento da circunferência inscrita é 2πrzinho e aqui da circunferência que circunscreve 2πrzão. Agora a gente vai falar do conceito de apótema. O raio dessa circunferência aqui, ó, veja bem, a circunferência inscrita, ou círculo inscrito, se a gente entender toda a área, né? Então, esse raio aqui, o Rzinho aqui, ó, é o apótema. O que é o apótema? Lembra lá, não muda o conceito, né? Lá no quadrado a gente estudou, era L dividido por 2 no quadrado, ou seja, era o lado do quadrado dividido por 2. No triângulo equilátero, esse Rzinho aqui, diz a matemática que é exatamente 1/3 dessa altura aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, você tem aqui esse pedacinho, esse outro aqui que completa e esse outro aqui, ó. Diz a matemática que é 1/3 dessa altura do triângulo equilátero. Para o Rzinho, para o apótema, eu vou anotar aqui, ó, que é o raio da circunferência inscrita. Nós temos que R é a altura desse triângulo, aqui esse pedaço. Vamos entender que aqui é outro raio, né? Aqui, ó, que seria outro R. E dessa região aqui até esse ponto aqui, nós temos outra medida igual a essa do R aqui, ó. Então, seria a altura todinha aqui, ó, dividida em 3 partes e você pega uma. Então, é a altura dividido por 3, ok? Grava isso daí. Cuidado, lá no quadrado era lado dividido por 2. Agora, o Rzão. Veja bem, se eu desenhar aqui, ó, esse é o raio da circunferência que circunscreve, ó, tá aqui, ó. Olha só. Qual é a conclusão que a gente chega? Deixa eu desenhar aqui o Rzinho da inscrita. Olha aqui. O raio, o Rzão aqui, ó. O raio da circunferência ou do círculo que circunscreve o de fora, o cara de fora aqui, o Rzão, ele é igual a 2 partes dessa altura do triângulo. Concentra na altura do triângulo. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Eu tenho 2 pedaços da altura, 2 partes de 3. Então, para a fórmula do Rzão desse raio, eu tenho 2/3 da altura. Enquanto que do Rzinho, nós vimos agora há pouco, é uma parte. Aqui é como se tivesse 1 sobre 3 de H. 1/3 de H, tá? 1 não precisa colocar, né? Se você colocar, não está errado. 1 sobre 3 de H. Aqui é 2 de 3, são 2 partes de H. Então, essas são as fórmulas, mais as fórmulas
do perímetro, do comprimento da circunferência, tanto a inscrita e circunscrita, como também a área do círculo inscrito e circunscrito nós já vimos, né? Eu vou pular essa parte para o vídeo não ficar longo. Então, a gente agora vai resolver os exemplos. Dado um triângulo equilátero de 12 centímetros de lado, calcule. Letra A, a área. Então, o triângulo ele é um triângulo equilátero. Vou fazer um desenho aqui, meio que para a gente ganhar tempo aqui, fazer na mão mesmo, assim, rápido. Tá aqui o triângulo. Ele tem 12 centímetros de lado. Então, aqui é 12, aqui também é 12 e aqui também é 12. A letra A pede para calcular a área. Nós vimos lá que a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como eu já tenho o lado, né? 12 centímetros de lado, é só substituir. Então, vai ficar área igual 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área é igual 12 ao quadrado dá 144, raiz de 3 sobre 4. Então, a área, 144 dividido por 4, a gente faz essa continha agora, né? Vamos fazer aqui. 144 dividido por 4. Olha só, eu tenho 14, né? 1 não dá, então eu pego 14. O número que multiplica 4 aqui é o 3. 3 vezes 4, 12. Subtraindo, sobra 2, desce o 4. 24 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Subtraindo aqui 0. Nós temos 36. Então, a nossa área é 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Letra A está aqui resolvidinho, tranquilo? A letra B pede a altura. A altura, pessoal, é L raiz de 3 sobre 2. Então, como o L é o lado é 12, vai ficar 12 raiz de 3 sobre 2. Vou colocar o Hzinho aqui que eu acabei esquecendo. Então, vai ficar H igual 12 dividido por 2, vai dar 6 raiz de 3 centímetros, tá? Não precisa colocar centímetro quadrado. A gente está falando de uma única dimensão, tá? Aqui é o comprimento, no caso a altura aqui, ó. Nós calculamos isso aqui, ó. Tranquilo? Então, a altura 6 raiz de 3 centímetros. A letra C agora, o raio do círculo inscrito. Pessoal, o raio da circunferência inscrita é a altura dividido por 3, ok? Nós vimos na explicação anterior. Então, da circunferência do círculo, tanto faz, né? Para essa situação, vai ser o quê? R igual H dividido por 3. Então, o raio vai ser, nossa altura, acabamos de calcular, é 6 raiz de 3 dividido por 3. Então, R igual 6 dividido por 3 vai dar 2 raiz de 3 centímetros. Letra D, o apótema. Pessoal, eu coloquei proposital, tá? O apótema é o raio da circunferência inscrita. Como a gente calculou na letra C o raio do círculo inscrito, é a mesma coisa. Então, isso aqui já está respondido, ok? O apótema é a altura dividido por 3. O H, né, a altura dividido por 3. Então, nós temos que o apótema é R igual a 2 raiz de 3. Nós já fizemos esse cálculo na letra C. Ok? Fiz isso de forma proposital para a gente lembrar do conceito. Agora, letra E. O raio do círculo circunscrito. Agora é o cara de fora. Deixa eu trazer aqui de novo. Eu quero esse Rzão aqui, ó. É 2/3 da altura. 2 partes dessa altura. Então, vai ser 2/3 de H. Tá, isso. Eu acabei de escrever aqui. Então, vai ficar Rzão é igual a 2/3. A nossa altura, nós calculamos aqui, deu 6 raiz de 3. Então, aqui vai ficar 6 raiz de 3. Então, R igual... Se você quiser, como aqui é produto, você pode dividir. Ó. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, raiz de 3 morreu. Ou você faz 2 vezes 6, 12. Como aqui é vezes, né? 2 vezes 6, 12. Dividido por 3, fica 4 raiz de 3 centímetros. Esse é o raio da circunferência que circunscreve, ou do círculo que circunscreve. É a mesma coisa para essa situação. Letra F agora. Vou fazer com outra cor novamente. A área do círculo circunscrito. Está pedindo a área do círculo circunscrito. Então, letra F vai ficar A igual a π vezes o Rzão. É o de fora, é o Rzão. Então, a área, vou fazer aqui na frente, senão não vai dar. Vai ficar π vezes o Rzão. O nosso Rzão acabamos de achar. É 4 raiz de 3 ao quadrado. Tranquilo? Então, vai ficar a área igual π vezes 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 3 aqui, esse 2 você corta com o índice 2 aqui da raiz quadrada. Ou pega 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 9 é 3. Então, aqui fica 3. Então, a área, vou fazer aqui embaixo para caber,
16 vezes 3, se você fizer essa continha, vai dar 48. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, eu tenho 48 pi centímetros quadrados. Essa é a área do círculo de fora, o cara de fora que tangencia os vértices do triângulo equilátero. Letra G, o comprimento da circunferência inscrita. Então, novamente agora, pessoal, é essa de dentro aqui. Eu quero o comprimento, só a casquinha aqui, ó, dessa circunferência que inscreve, ou seja, que toca nos lados aqui, ó, do triângulo. Então, o comprimento da inscrita é C igual a 2π, agora o Rzinho, tá? O Rzinho que é da inscrita, de dentro. Então, vai ficar C igual 2π vezes o Rzinho. O Rzinho nós calculamos lá na letra C, é 2 raiz de 3. Tá aí? Vou fazer aqui embaixo. Acabou, né? 2, ó, eu pego esse cara aqui e multiplico. 2 vezes 2 dá 4, raiz de 3, π centímetros. Esse é o comprimento é o perímetro da circunferência inscrita. Não é ao quadrado, não é a área, que é uma única dimensão, que é o comprimento, tá? É o perímetro. É você pegar ela, corta ela, estica ela, né? Estica essa circunferência. Valeu, pessoal? Então, tá aí, né? Nós vimos todas as fórmulas relacionadas ao triângulo equilátero e também às circunferências e círculos que inscreve e circunscreve esse triângulo, ok? Próxima tela são as atividades. Depois eu venho com o vídeo da correção. Valeu, até a próxima. Pessoal, olha aí as atividades então. Atividade 1, atividade 2, atividade 3. São essas 3 atividades, eu estarei postando lá no grupo. E daqui a pouco eu posto o vídeo de correção. Valeu então, até a próxima.